Olá, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a concessão e a permissão dos serviços públicos na administração brasileira. Esse tema, ele interage entre serviço público e licitações e contratos. É por isso que nós vamos falar dele agora, após termos compreendido a ideia de serviço público, a ideia de licitação e a ideia de contratações públicas. A concessão e a permissão será tratada em 3 tópicos. Um tópico dedicado à concessão, que é a prestação do serviço público pelo setor privado. Um tópico dedicado para a permissão, a delegação a título precário de serviço público. E, por fim, uma comparação entre a concessão e a permissão. Vamos começar, então, com o tópico número 1, concessão. A concessão é a prestação do serviço público pelo setor privado. Temos aqui uma definição do que seria a concessão e a permissão, de acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello. Vamos lê-la. Concessão é um instituto através do qual o Estado atribui o exercício de um serviço público a alguém que aceita prestá-lo em nome próprio, por sua conta e risco, nas condições fixadas e alteráveis, unilateralmente, pelo poder público, mas sob garantia contratual de um equilíbrio econômico-financeiro, remunerando-se pela própria exploração do serviço, em geral e basicamente mediante tarifas cobradas diretamente dos usuários do serviço. Aqui nós temos os elementos essenciais do que é a concessão de um serviço público. Vamos ler novamente, desta vez destacando e prestando atenção em termos que são importantes para a compreensão do conteúdo. A concessão, então, é um instituto através do qual o Estado. Aqui nós temos uma das pessoas a qual vai participar do contrato de concessão, o Estado. Veremos adiante quem, dentro do Estado, pode ser o concedente de um serviço público. O Estado vai atribuir o exercício de um serviço público, ou seja, um serviço que é de titularidade do próprio Estado, a alguém. Este alguém poderá ser, como vamos ver, tanto particular quanto alguém da administração pública. Este alguém vai prestar o serviço em nome próprio, ou seja, ele não prestará em nome do Estado, mas em nome próprio, em nome da empresa que é concessionária de um serviço público, por sua conta e risco. Trata-se de uma atividade de exploração de mercado. Pode dar certo, pode dar errado. O risco deste empreendimento não é estatal, ele é do concessionário, nas condições fixadas e alteráveis unilateralmente pelo poder público. Bem, nesse trecho nós temos menção às ideias de contratos administrativos. Nós sabemos que a administração pública, ao contratar, pode fazer valer, por conta do seu poder de império, de cláusulas exorbitantes. E aqui, essas cláusulas podem ser alteradas unilateralmente, da mesma forma que um contrato administrativo comum, mas sobre a garantia contratual de um equilíbrio econômico-financeiro. Mais uma vez, tal qual acontece nos contratos administrativos, aqui também é possível fazer valer o equilíbrio econômico-financeiro. O concessionário não está fazendo nenhum serviço de caridade, ele deseja lucrar com o serviço prestado. A administração pública, por outro lado, deseja concretizar algum interesse público, razão pela qual ela deverá manter o equilíbrio econômico-financeiro, ou seja, possibilitar que o concessionário preste o serviço de maneira adequada, atendendo ao interesse público, e possa também oferir lucro. Remunerando pela própria exploração do serviço, em geral e basicamente, mediante tarifas. Ou seja, a administração pública cobrará do concessionário um valor para poder participar daquele contrato. E o concessionário cobrará do usuário do serviço, uma tarifa pela prestação daquele serviço. Essa tarifa será compreendida pelo equilíbrio econômico-financeiro. Nós temos aqui, então, os elementos essenciais do que é uma contratação pública de concessão ou permissão de serviço público. Mas precisamos aprofundar um pouco mais nessa questão. A concessão é, portanto, uma contratação pública. Alguns autores vão dizer que esta é a natureza jurídica da concessão. O que ela é para o direito? Ela é uma contratação pública. Nós sabemos que a contratação pública, de acordo com a Constituição, deve ser precedida
de uma licitação. Ou seja, a administração pública só pode conceder ou permitir algum serviço público mediante licitação. Ele não pode se valer de contratação direta, ele deve licitar. Por isso a gente pode dizer que a contratação pública para concessão depende de licitação. Nenhuma das ideias de dispensa de licitação ou inexigibilidade de licitação se aplica aqui. Além disso, após a licitação, essa contratação pública de concessão será regida por contrato administrativo. Esse contrato administrativo será um contrato administrativo aplicável da teoria geral, com algumas especificidades, que a Lei 8987, que rege as concessões públicas, traz. E qual é o objeto deste contrato de concessão? É a prestação de um serviço público. O serviço público é uma atividade própria do Estado. É algo que o Estado tem em sua titularidade e que ele não pode negociar de outro modo a não ser concedendo, passando a titularidade da prestação, mas não do serviço, para o setor privado. O serviço público, então, é uma coisa fora do comércio. O Estado não negocia, o Estado não perde sua titularidade de dono, de proprietário daquele serviço público. O particular, que vence um processo de licitação e é contratado para prestar um serviço público, ele presta em nome próprio um serviço que é do Estado. Então nós temos na concessão a ideia de contratação pública sempre precedida de licitação, tendo por objeto um serviço público, ou seja, uma atividade própria do Estado, uma coisa fora do comércio, e que o Estado, ao conceder para o particular, não perde a titularidade. Quem são os sujeitos dessa concessão pública? Entre os concedentes, nós vamos encontrar os entes federativos, a União, os Estados-membros, o Distrito Federal, os municípios. Também a administração pública regulada por agências reguladoras. É previsto, por meio de lei, a possibilidade de agências reguladoras fazer concessões de serviço, como, por exemplo, com relação à energia elétrica. Quem são os concessionários? Pode ser o setor privado, ou seja, empresas ou pessoas físicas, no caso da permissão, que desejam contratar com a administração pública, ou seja, que participam de um processo de licitação e que são, ao final, vencedoras e contratadas para prestar um serviço público. Ou o próprio setor público. A administração pública pode licitar para uma administração indireta, por exemplo. Nada impede que uma concessionária de serviço público seja uma própria pessoa da administração indireta. É certo que, às vezes, a administração pública cria essas pessoas para prestar diretamente o serviço público. Nesses casos, nós não estamos falando de concessão ou permissão. Nós estamos falando de criação de pessoa para prestar em nome do Estado aquele serviço público. Mas nada impede que um Estado licite e, dentre os licitantes, participe uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, uma administração indireta, e que esta pessoa saia vencedora do processo de licitação e, portanto, com um contrato de concessão de serviço público. Como nós já vimos, a concessão depende de uma licitação. E a Lei 8987 estabelece em seu artigo 2º a modalidade cabível para a licitação de concessão de serviço público, que é a concorrência. Então, nós temos uma modalidade específica para o processo de licitação de concessão. A lei ainda faz uma menção ao leilão como uma modalidade a ser utilizada para serviços públicos que estejam em mãos de empresas estatais. Ou seja, se eu não desejo participar apenas em empresas do setor privado ou quero passar um serviço público que está em mão de empresas estatais para o setor privado, eu posso praticar a modalidade leilão. Para a concessão, então, são possíveis duas modalidades de licitação, a concorrência e o leilão. É bom lembrar que essas duas modalidades estão previstas na Lei 8666, mas também estão previstas no projeto de lei que vai virar a nova Lei de Licitações. A diferença apenas é que, na nova Lei de Licitações, a concorrência
a exemplo do que acontece com o pregão da Lei 10.520, também será eletrônica. Então nós teremos um processo muito mais célere para a realização da contratação pública na concessão de um serviço público por meio da concorrência. Quais são os critérios de julgamento de uma licitação para a concessão de serviço público? A lei estabelece que serão o de menor valor de tarifa, ou seja, aquele menor valor que a população, que o usuário daquele serviço público vai pagar para ter aquele serviço prestado, ou então o maior valor pago ao concedente. Veja que, às vezes, o concessionário poderá prestar um serviço que é gratuito, ou um serviço que tem diferentes faixas tarifárias, em que ele deverá pagar um valor para o concedente como uma compensação por aquilo que ele está recebendo dos usuários. Então, a administração pública, ao prever o edital, poderá estabelecer 2 critérios de julgamento das propostas. O menor valor de tarifa, quanto menos o usuário pagar para o concessionário, melhor, teremos aí o vencedor, ou então, maior valor pago ao concedente. Quanto mais o concessionário pagar para a administração pública, titular daquele serviço público que realizou licitação e está contratando um concessionário, melhor. Teremos aí, portanto, o vencedor da licitação. Como vimos na definição do Celso Antônio Bandeira de Mello, a concessão é remunerada pelos usuários aos concessionários por meio de tarifa. E tarifa é um preço público. Isso significa dizer que ela não se confunde com tributação. A tarifa é paga porque o usuário desejou contratar um serviço público prestado pelo concessionário. Por exemplo, uma pessoa deseja viajar do município A para o município B. Nessa estrada há um pedágio. O pedágio é uma tarifa paga pelo usuário daquela estrada. Aquela estrada, então, foi licitada e passada à concessionária, que vai manter aquela estrada em condições de tráfego, com pista dupla, com sinalização, com acostamento, com banheiros, com área para descanso, em troca de uma tarifa. A tarifa será paga por aquelas pessoas que transitarem por aquela estrada. Há uma discussão com relação à necessidade ou não de ofertar um caminho alternativo. E o entendimento jurisprudencial é o de que não é necessário ofertar um caminho alternativo ao caminho tarifado, ou seja, ao caminho prestado por um concessionário. Então pode ser o único caminho para se trafegar do ponto A ao ponto B, e este caminho é tarifado. Os usuários, portanto, que desejarem ir de um lugar a outro, deverão pagar a tarifa, mas eles fazem a escolha de ir para um lugar a outro. Além disso, nós pagamos na nossa conta de telefone uma tarifa, um preço público, porque optamos por ter uma conta de telefone. Se não quisermos um plano de telefonia fixo, a gente pode ter um plano pré-pago, uma tarifa alternativa, no qual nós compramos um número de créditos que desejamos usar por um determinado período, e se não quisermos contratar mais, ficamos com um número sem ter de abastecer aquele número com um preço público. O mesmo vale para a energia elétrica, também é uma tarifa pública. É uma escolha se pagar por aquele serviço. Tarifa, portanto, é um preço público, é uma opção de contratar um serviço, e essa tarifa é que vai remunerar o prestador de serviço, o concessionário. A tarifa, ela tem uma política de redução da tarifa para casos específicos, o que pode ser feito por meio de faixas de renda. É muito comum na tarifa de energia elétrica criar-se bandeiras diferentes para diferentes níveis de consumidores. Consumidores que têm maior poder aquisitivo vão pagar uma tarifa maior, vão pagar uma tarifa mais cara. Pode ser, por exemplo, a bandeira vermelha que a CEMIG pratica. Mas consumidores com baixo poder aquisitivo vão poder pagar um valor menor ou até mesmo não pagar por aquele serviço. É o que acontece, por exemplo, com consumidores de baixa renda, ou que assim declarem perante a concessionária de prestação de serviço público. Durante a pandemia do coronavírus,
foi comum que concessionárias de serviço público, em especial de energia elétrica e água, permitissem que as pessoas demonstrassem que estavam desempregadas ou sem renda para que fosse a elas concedida uma tarifa reduzida. Veja que essa ideia de tarifa reduzida ou diferenciada é uma possibilidade. Não é obrigatório que exista essa tarifa reduzida. Uma boa administração pública, porém, ao fazer uma licitação para contratações dessa natureza, deve sempre estabelecer uma tarifa reduzida. Afinal de contas, nós estamos falando aqui de serviços públicos. Serviço público concretizam direitos. E quando passa-se para a mão de um concessionário, um pouco dessa ideia de que estamos concretizando direitos, estamos concretizando interesse público, se perde. E adota-se uma ótica puramente comercial, de que nós temos ali um usuário, um cliente, com relação a um prestador de serviço público. Para se evitar esta confusão, é indicado que a administração pública, ao contratar, coloque já no edital, coloque no contrato a previsão de tarifa reduzida ou distintas faixas de tarifação para os usuários. O contrato de concessão é de responsabilidade do concessionário. Como os vimos na definição do Celso Antônio Bandeira de Mello, ele explorará aquela atividade por sua própria conta e risco. A administração pública ali não tem nenhuma responsabilidade na prestação daquele serviço. Os danos que porventura acontecer em um acidente ou uma má prestação do serviço ou necessidade de indenização são todos do concessionário. Porém, atenção, aplica-se nesses contratos de concessão a responsabilidade objetiva do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Também é possível realizar contratos com terceiros. O concessionário ele pode contratar uma empresa de segurança, uma empresa de faxina. Esses contratos serão regidos pela Lei 9.074 de 95. E são contratos de natureza de direito privado. A administração pública não tem nenhuma relação com esses contratos. Serão contratos estabelecidos entre o concessionário e terceiros que vierem prestar serviços para ela. Os encargos do concedente. O Estado, a administração pública, ao conceder, ele tem o poder de fiscalização, derivado aí do poder de polícia. Para criar um órgão específico, uma agência reguladora, pode aplicar sanções, verificar se o serviço público está sendo prestado de maneira adequada. E ele também pode intervir na propriedade por meio da declaração de utilidade pública. Veja, o concessionário está praticando um serviço público de titularidade do Estado. Então, para proteger o interesse público, a todo momento eu posso fiscalizar, o Estado pode fiscalizar, o Estado pode declarar a utilidade pública, o Estado pode, ele próprio, vir a prestar aquele serviço de interesse público. Os encargos do concessionário. Ele deve prestar um serviço adequado. E aqui se enquadram os princípios aplicáveis aos serviços públicos, como, por exemplo, o princípio da continuidade, do respeito ao consumidor, deve ter transparência na execução, tendo ali o princípio da publicidade. E a contratação de pessoal é todo pelo regime de CLT, ou seja, são contratos trabalhistas, natureza do direito de trabalho, todo do setor privado. Não tem nenhuma relação com os contratos administrativos realizados pela administração pública. Prazo do contrato de concessão. Ele é estipulado para permitir que a recuperação do investimento por parte do concessionário aconteça. É claro que um concessionário, ao estabelecer um contrato com a administração pública, deseja recuperar os valores investidos na prestação daquela atividade. Então ele tem que ter um prazo adequado. Qual será esse prazo? A administração pública vai ter que estabelecer. Em geral, são prazos longos. 30, 35 anos, 20, 25 anos, para permitir que a empresa se interesse por prestar aquele serviço público, possa investir naquele serviço público para prestar um serviço de qualidade e possa, obviamente, recuperar seu investimento e obter lucro. Extinção do contrato. A extinção pode acontecer por termo, é chegado o prazo final, por anulação, há alguma ilegalidade naquele contrato,
por rescisão, ou seja, a administração pública entende que não é mais interessante a prestação daquele serviço público, por caducidade, ou seja, aquele serviço público ele já não é mais viável ou prático, por encampação, quando a administração pública toma para si os bens do concessionário e ela, a administração pública, passa a prestar aquele serviço público de maneira direta, ou por falência do concessionário, ou seja, ele não tem mais condições econômicas de prestar o serviço. E a administração pública deve, então, optar por fazer uma nova licitação, contratar uma nova pessoa, ou ela própria passar a prestar aquele serviço público de maneira direta. Quais são os direitos dos usuários? Bem, os usuários devem ter um serviço adequado prestado, um serviço de qualidade, um serviço eficiente. Eles devem ter liberdade de escolha entre serviços que estão a ele ofertados, como existem, por exemplo, diversas empresas de telefonia. Nem sempre este princípio, esse direito do usuário será respeitado. Nós sabemos que nem sempre existem diversas concessionárias, em especial com relação ao fornecimento de água, com fornecimento de energia elétrica, com fornecimento de transporte intermunicipal ou municipal. Nestes casos, a administração pública não dá opção, o concessionário não dá opção e o usuário não tem, portanto, o direito de escolher. O usuário pode participar da fiscalização, ele pode requerer documentos, pedir, de acordo com a lei de acesso à informação, boletins fiscais, rotas, acessos a dados de funcionários, saber quem estava prestando serviço naquele momento. Tudo derivativo, do próprio direito do usuário de acesso à informação, para que ele possa vir a fiscalizar o serviço prestado pelo concessionário, também pelo Estado. Pode escolher o dia do vencimento. Aqui o concessionário deve ofertar pelo menos 6 datas para que o usuário escolha qual data ele vai pagar a sua fatura. É por isso que quando nós fazemos uma contratação de serviço público de alguma concessionária, nos é ofertado, no momento do contrato, a escolha de uma entre 6 datas para o vencimento da fatura. Como se trata muitas vezes de um contrato de adesão, talvez essa seja a única possibilidade de escolha dentro daquele contrato realizado com um concessionário. Além disso, todo usuário tem o direito de pedir a declaração anual de quitação, ou seja, uma comprovação de que ele quitou todos os débitos durante aquele ano de contratação com a concessionária. Quais são os deveres do usuário? Comunicar irregularidades, ou seja, ao se perceber que há uma irregularidade na prestação do serviço público, ele deve avisar. Com relação ao serviço público de água, por exemplo, se há um cano estourado na rua, se há um cano estourado na casa, uma falta de chegada do serviço, a água não chega, se uma das estações de água está vazando, é dever dos usuários comunicar essas irregularidades para que os concessionários possam prestar um atendimento melhor, corrigir aqueles problemas e voltar a prestar o serviço na qualidade de interesse público a qual foi contratado. Contribuir para a conservação dos bens, ou seja, cabe aos usuários contribuir para que os bens do concessionário sejam preservados, daí porque deve-se preservar nas cadeiras, os bancos dos ônibus, as cabines de espera para embarque e desembarque no transporte municipal, as estações de água, os postes. Pagar a tarifa, claro, o usuário contratou um serviço, realizou um contrato de natureza privada, optou por pagar uma determinada tarifa e ele deve honrar com este compromisso. Se ele não honra com este compromisso, ele estará possibilitando ao concessionário a interrupção da prestação do serviço. O concessionário ele deve comunicar o usuário de que não houve pagamento, ofertar 30 dias para que a situação seja regularizada e só então interromper o serviço. Então o usuário tem o dever de pagar a tarifa, mas ele também tem o direito de ser comunicado de que não pagou, às vezes por esquecimento, e tem 30 dias para regularizar sua situação antes de ter o serviço cortado. E aqui vale uma menção. Às vezes, nós vamos ter usuários que estão recebendo um direito pessoal, intersubjetivo, constitucional, na sua própria casa. Por exemplo,
um usuário que deve fazer um tratamento de saúde, mas por não ter leitos no hospital ou por uma questão de não contaminação, ele decide ficar em casa com a aparelhagem para respiração, para manutenção da sua vida. Essa aparelhagem, esses equipamentos, podem consumir muita energia elétrica. Energia elétrica que leva esse usuário para além das suas condições financeiras, para além da bandeira de consumo a qual ele estava anteriormente acostumado. Nestes casos, o usuário tem o direito de comunicar à concessionária de que está fazendo um tratamento de saúde, um direito constitucionalmente previsto a todos os brasileiros, em sua própria casa. E enquanto esse tratamento de saúde perdurar, a conta de energia elétrica dele, mesmo que vencida por mais de 30 dias, não poderá gerar a interrupção da prestação do serviço. É claro que a concessionária não é obrigada a saber desta situação especial. É dever do usuário comunicar o concessionário para só então ter direito à não interrupção da prestação daquele serviço público. O usuário também tem o dever de estar tecnicamente apto, significa que ele tem que estar com condições técnicas de receber o serviço público contratado. Se eu contrato um serviço público de telefonia móvel, eu devo ter um telefone móvel adquirido com os meus próprios recursos para poder utilizar aquele serviço público. Se eu contrato um serviço de energia elétrica, meu imóvel tem que estar preparado para receber a energia elétrica fornecida pela concessionária. Competência para discussão de litígios. Os litígios entre usuários e concessionária são de competência da Justiça Estadual. Já se envolver agências reguladoras, como uma concedente ou como litisconsorte, como partícipe de uma ação, a competência passa para a Justiça Federal. Essa é a única distinção. Reversão. Reversão é a transferência dos bens do concessionário para o patrimônio do concedente em virtude da extinção do contrato. E ela pode se dar de duas maneiras, forma gratuita ou forma onerosa. Na forma gratuita, a administração pública já previu nos preços das tarifas um valor pela compra daqueles bens, ou seja, ao término do contrato, aqueles bens já foram pagos pelos próprios usuários e então a administração pública vai se apropriar daqueles bens para ela continuar a prestação daquele serviço público para os usuários. Já na forma onerosa, a tarifa não remunerou o concessionário durante o contrato. Então a administração pública deverá pagar um valor por aqueles bens para que ela possa se apropriar daqueles bens e dar continuidade à prestação daqueles serviços públicos. Chegamos então à permissão, uma delegação dita a título precário. Vamos à definição da permissão. Permissão é a delegação a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco. Vamos ler novamente, desta vez prestando atenção em trechos que são importantes para a compreensão do Instituto. A permissão é delegação, ou seja, o Estado é titular, mas passa para o setor privado a prestação de um serviço público. Se na concessão nós tínhamos uma certa estabilidade por meio do contrato administrativo, aqui o título é precário, ou seja, há menor estabilidade por parte do permissionário. Mas a contratação de permissão também acontece mediante licitação, ou seja, após essa licitação, far-se-á um contrato. Precário aqui então não é inexistência de contrato, como nós vamos ver adiante, e sim um contrato com menos garantias. O objeto, assim como a concessão, é a prestação de serviços públicos. E agora nós podemos ter pessoa física além da jurídica. Na concessão, apenas a jurídica
poderia ser concessionário. Aqui, além da jurídica, a própria pessoa física pode ser concessionária. E essa pessoa demonstrará, durante o processo de licitação, capacidade para prestar aquele serviço, da mesma forma que a concessão, por sua conta e risco. Essas são as informações da Lei 8987 de 1995, em seu artigo 2º. Há uma certa proximidade entre a concessão e a permissão pela simples leitura do artigo 2º. Então deveríamos perguntar, há real diferença entre elas? Algumas pessoas vão dizer, sim, há. Elas são completamente distintas. Uma é precária, a outra não é. Significa que a administração pública a qualquer momento poderia interromper um contrato de permissão, o que ela não pode fazer num contrato de concessão. Outros vão dizer que na permissão não tem uma indenização. Não é devida indenização por conta dessa precariedade, enquanto outros autores vão dizer, sim, é devida uma indenização, ainda que haja essa precariedade, ou seja, essa possibilidade de rompimento contratual a qualquer momento. É por isso que nós vamos fazer agora uma comparação entre a concessão e a permissão para compreendermos melhor quais são as suas distinções e semelhanças. Temos um quadro comparativo. Vamos a ele. Concessão. Realiza-se uma licitação, da mesma forma que realiza-se na permissão, mas a concessão exige a modalidade de concorrência, com a ressalva de leilão, se a atividade pertence a empresas estatais, enquanto a permissão permite modalidades diversas por parte da administração pública. Ela pode fazer um pregão, pode fazer um leilão, ou seja, a flexibilidade na modalidade de licitação é muito maior na permissão do que na concessão. Concessão e permissão são contratos administrativos. Essa lógica ela pode ser adquirida do próprio artigo 40 da Lei 8987. Estamos diante de contrato administrativo. Permissão não é um ato administrativo, como era antes da Lei 8987, antes da Constituição. E como alguns autores ainda acreditam que seja. Ela é um contrato. Como é um contrato, a concessão é bilateral e a permissão também, pois eu tenho manifestação de vontade do concedente, o Estado, e tem manifestação de vontade do concessionário, prestador daquele serviço público. A pessoa que pode participar dessa licitação pode ser a pessoa jurídica na concessão e pode ser a pessoa jurídica na permissão. Mas na concessão me é permitido participar consórcio de empresas, ou seja, eu vou ter diversas empresas montando um consórcio para poder participar. Então tem a empresa A, B e C formando o consórcio 1, a empresa D, E e F formando o consórcio 2, a empresa G, H e I formando o consórcio 3, e elas em consórcio podem participar de uma licitação, concorrência para uma concessão de serviço público. É vedado nesse sistema de concessões que uma empresa participe de mais de um consórcio, senão ela estaria competindo com ela mesma, que não é permitido. Mas a concessão é permitido consórcios públicos, conglomerados de empresas, o que não é permitido na permissão. Mas a permissão permite que pessoas físicas entrem nesse processo licitatório. Então nós vamos permitir que em permissão tenham pessoas físicas participando. A concessão não é precária, enquanto a permissão é. Veja que a permissão, por participar até mesmo a presença de pessoas físicas, tem mais precariedade. Podem ser serviços menores, menos complexos, que a qualquer momento a administração pública pode anular ou revogar, de acordo com a súmula 473, para ter de volta para si aquele serviço público, aquele espaço. Então nós temos então mais uma comparação. O título oneroso é cabível para a concessão, a título oneroso também é garantido para a permissão, ou seja, haverá um sistema de compensação financeira, pago por tarifas, passado recursos para o Estado. Mas a permissão também pode ser gratuita. Essa gratuidade virá da não complexidade daquele serviço público que está sendo prestado ali em caráter de permissão. E assim distinguem-se, portanto, a concessão e a permissão. Há uma outra ideia que é bom mencionar,
que a concessão, tal qual prevista na Lei 8987, pode ser de duas maneiras. Ela pode ser diretamente a prestação do serviço público ou pode ser uma concessão precedida de obra pública. Veja que não é possível conceder a construção de obra pública. A administração pública está concedendo a prestação do serviço. Mas, para que esse serviço seja prestado, é necessário antes que haja a construção de um bem, de uma unidade hospitalar, de uma unidade de distribuição de água, de uma unidade de distribuição de energia elétrica. Então, a administração pública concede a prestação daquele serviço público, mas antes dessa concessão acontecer efetivamente, antes desse serviço ser prestado efetivamente, haverá a construção de uma obra. Obra essa que depois será mantida no patrimônio do concessionário ou entregue ao Estado, conforme for previsto ali ou não a reversão daquele bem público. Obviamente, o concessionário que vence uma licitação precedida de ordem de construção de obra pública será remunerado, será pago pela construção daquela obra, ou então terá previsto no preço da tarifa um valor que compense a construção daquela obra. Chegamos ao fim, portanto, do vídeo de hoje. Agradeço a todos, espero que tenha ficado bastante inteligível e claro a ideia de concessão e permissão da 8987 de 1995. Um abraço e até a próxima.